Agora vamos ver algumas aplicações das EDOs para o caso de circuitos elétricos. O caso que nós vamos estudar aqui é esse circuito aqui, tá? Nós temos uma fonte, um resistor, um indutor e um capacitor, tá? Aqui tem uma bússola de notação, a gente vai denotar por R tanto o valor da resistência como a própria resistência, por L o valor da indutância como o próprio indutor e por C o valor da capacitância como o próprio capacitor, tá? Então aqui a ideia é a seguinte, a gente vai denotar por Q de T a carga no capacitor no instante T, tá? E nesse caso a gente sabe que a corrente elétrica, que a gente vai denotar por I, é a variação, a taxa de variação da carga. Ou seja, a corrente elétrica é justamente a derivada da carga. Tome isso como um dado, tá? Eu vou usar sempre, gosto de usar a notação de Q'. Bom, da física, a gente sabe que nesse circuito, a queda de voltagem num resistor, ela é proporcional à corrente elétrica. Então, a taxa de proporção é o valor da resistência, tá? Então, é R vezes a corrente. A queda de voltagem no indutor é a constante de indutância vezes a derivada da corrente. E a queda de voltagem no capacitor é a carga dividido pela capacitância, tá? Por outro lado, a lei de Kirchhoff diz que a soma das quedas de voltagem é igual à voltagem fornecida, que no caso aqui, a nossa função é de T, ao longo do tempo, tá? Bom, então, nós obtemos essa equação, a soma das quedas de voltagem, então aqui, vai ter que ser igual a essa função dada é. Tá? É um dado da equação. Muito bem, mas nós vimos que a corrente elétrica ela é a derivada da carga. Então, a derivada da corrente elétrica vai ser a derivada segunda da carga. Tá? Esse I aqui vira Q', Q sobre C vai ser... Bom, eu mantenho Q sobre C. De forma que, usando isso, nós vamos obter, essa daqui, da lei de Kirchhoff, nós obtemos essa EDO de segunda ordem para a carga aqui. Essa é a questionada aqui, a equação 2. Bom, aí se você tem, por exemplo, a carga no instante zero, é um valor Q0, e a corrente no instante zero, é um dado também, chamado de I0, se esses valores forem fornecidos, isso serão condições iniciais para a equação, tá? Seria o valor Q no ponto zero, esse valor Q0, e Q' no ponto zero, que é a corrente, digamos, um valor I0. Então, a gente teria agora uma EDO com condições iniciais, tá? Bom, uma observação que pode ser útil no futuro é que se você derivar essa equação 1, tá? Então a gente vai obter aqui uma EDO para a corrente, que é essa daqui. L vezes I duas linhas mais R vezes linha, 1 sobre C vezes I igual a L'. Tá? Aqui a gente não vai usar isso por enquanto, nesta aula. Bom, vamos ver um exemplo aqui. Primeiro exemplo, considere, né, determine a carga, o valor de Q de T, e a corrente do circuito, desse circuito aqui, onde, o que a gente sabe? A resistência dada em 40 ohms, a indutância de 1 Henry, a capacitância de 16 vezes 10 a menos 4 farads, com a voltagem dada por essa função aí. Cosseno, 100 vezes o cosseno de 10t em volts. Tá? Sabendo que a carga e a corrente iniciais são ambas nulas. Bom, então esses dados, nós já temos aqui a equação, tá? Foram dados esses dados aqui, o L, o R, o C e o E também, de forma que a gente obtém essa EDO aqui. Eu só fiz simplificar. Essa equação aqui, baseada nos dados que foram fornecidos. Bom, então é uma EDO de segunda ordem com coeficientes constantes, não homogênea. Tá? O valor aqui é essa função dada, 100 cosseno de 10t. Bom, a gente olha agora para a equação algébrica auxiliar da equação homogênea, ou seja, isso aqui igual a zero. Tá?
que é uma equação de segundo grau, e as raízes são complexas, tá? Você resolve isso aqui, você vai obter que as raízes são menos 20 mais ou menos 15i. Então, do ponto de vista matemático, a solução geral, né, esse menos 20 vai ser aqui multiplicando a exponencial, é elevado a menos 20t, e esse 15i fornece essas duas soluções aqui, com o cosseno e o seno. Então, a constante vezes o cosseno de 15t, mais uma constante vezes o seno de 15t. Essa é a solução geral. Só que, como a nossa equação é não homogênea, a gente tem que achar uma solução particular. Para achar uma solução particular para esta equação aqui, vamos usar o método dos coeficientes indeterminados. A equação linear de segunda ordem, coeficientes constantes, e a parte não homogênea é uma função cosseno. Nesse caso, como é que a gente encontra? A gente procura, dentre as soluções, combinação do seno e do cosseno. Tá? Então, vou procurar uma solução do tipo A cosseno de 10t mais B seno de 10t. Calcula a primeira derivada e a segunda derivada. Por simplicidade, eu observo, né? Isso é sempre o caso, né? Derivada segunda vai ser proporcional agora para a solução, no caso aqui 10 vezes 10, vai ser menos 100 vezes a solução original, tá? Só ver aqui. Quando você substitui na equação 3, aí você vai ter, né? O que é que nós temos lá? Bom, primeiro, para simplificar, né, nós temos Q duas linhas. Só que Q duas linhas é menos 100 vezes Q. Tá? Foi isso que eu fiz aqui, só isso. Mais 40 vezes Q', mais 625 vezes Q. Tudo isso tem que ser igual a 100 cosseno de 10t. Eu fiz isso porque agora simplifica um pouco isso aqui. A gente pode somar e você obtém 40 vezes Q', mais 525 vezes Q igual a 100 vezes T. Agora eu substituo quem é Q' e quem é Q. Tá? Q' está aqui, era 10 vezes A seno de T, então vai ter menos 40 A seno de T, e a segunda parcela vai dar menos 400 A seno de T, a segunda parcela vai dar mais 400 B cosseno de 10T, que também é 10T, perdão, e esse 525 vezes T vai dar essa parte aqui. 525A cosseno de 10t mais 525B seno de 10t. Tudo isso tem que ser igual a 10 cosseno de t. Agora a gente agrupa. Tá? Então, quem é que tem, por exemplo, cosseno de 10t? Vai aparecer aqui 525A mais 400B. Quem é que tem o seno de 10t? Menos 400A mais 525B. Tudo isso tem que ser igual a 100 cosseno de 10t. Então, tem uma combinação linear de senos e cossenos. Tá? Então, por exemplo, isso aqui tem que ser igual a 100 e isto daqui tem que ser 0. Então, aí é esse sisteminha daqui. Então, temos esse sistema. Você pode simplificar esse sistema dividindo todo mundo aqui por 25. Então, você obtém que 25A mais 16B igual a 4, menos 16A mais 21B igual a 0. É um sistema simples. Você resolve, você obtém que o A é 84 sobre 697 e o B 64 sobre 697. Então, encontrou A e B, encontramos a solução particular, só substituir. E a solução geral, nós já sabemos da teoria, a solução geral é a solução geral da equação homogênea mais uma solução particular. Essa é a solução geral. Agora, para encontrar C1 e C2, a gente tem que colocar nas nossas condições iniciais. Bom, a gente vai precisar da derivada. Está aqui a derivada dessa função, é só derivar aqui, tá certo? Então, derivando aqui, primeira parcela, menos 20 elevado a menos 20t vezes a segunda, regra do produto. Mais o primeiro vezes a derivada do que está dentro aqui, que são seno e cosseno. Então, menos 15c1 seno de 15t, mais 15c2 cosseno de 15t. E a derivada dessa segunda parte, que é isso aqui. Bom, se derivar aqui esse 10 aparecer nos dois lados, eu coloquei em evidência, por 4 por 40 sobre 697, multiplicado por isso aqui. Bom, essa é a derivada, está aqui a minha solução geral e a sua derivada, que é, atenção, isso aqui é a nossa corrente, tá? Só que ainda depende de C1 e C2. Bom, as condições iniciais que foram dadas são que no zero a carga é zero e a corrente é zero. Então, Q de zero é zero e Q' de zero é zero.
É só substituir aqui. Por exemplo, quando você faz Q de 0, aqui isso aqui vira 1, né? Cosseno vira 1, seno vira 0, cosseno vira 1, seno vira 0. Então, nessa primeira igualdade aqui, quando você fizer t igual a 0 e o valor igual a 0, o que você vai obter é C1 mais 84 sobre 697, igual a 0. Ou seja, C1 é menos 84 sobre 697. E usando agora a derivada, substituindo novamente t igual a 0, dando 0, você encontra o valor. Essa soma daqui, essa soma, a gente já sabe quem é C1, é só substituir aqui, isolar, encontrar que C2 é menos 464 sobre 2091. Ctrl C1 e C2 está aqui a solução geral. Essa é a carga desse sistema. Tá? Bom, e a corrente é só substituir também. Aqui a corrente é a derivada da carga. C1 e C2 estão aqui, é só substituir. Deixei a escrita disso como exercício. Finalizamos a aula por aqui.